Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica do Cine Express, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje vamos falar de quê? De variété française. Pra quem não sabe, a variété française é como se fosse uma MPB da França e a gente vai falar de um dos maiores nomes desse gênero musical, que é a Dalida, que ganhou um filme em 2017, que inclusive veio aqui pro Brasil pelo Festival do Rio. Bom, a Dalida, como eu já falei, ela é uma cantora que teve aí uma longa carreira, que começou nos anos 50 e terminou nos anos 80. Ela teve uma morte muito triste, ela cometeu suicídio e teve uma vida super atribulada, né? Esse filme que eu falei pra vocês, ele cobre muitos momentos, assim, da vida dela, com flashbacks e tal. E a Dalida, ela, embora ela cantasse em francês, ela nasceu no Cairo, vinda de uma família italiana, falava vários idiomas, ela falava italiano também, além de francês e árabe, né? E em 1954 ela foi eleita Miss Egito e fez alguns filmezinhos assim lá no Cairo, mas foi só na metade dos anos 50 que ela realmente ficou conhecida, né, através de um concurso que foi organizado pelo produtor de uma grande casa de shows de Paris, que é o Olympia. Né, assim, o Olympia, pra quem gosta de música francesa sabe que é um dos lugares mais badalados que uma pessoa pode fazer show. Se o cantor ele consegue chegar ao nível Olympia é porque assim, ele é muito bam. E a nossa Dalida participou desse concurso lá no Olympia e ela ganhou. E foi a partir daí que ela começou a emplacar vários sucessos. O primeiro sucesso que ela emplacou se chama Bambino, em 1956. E aí foi nessa época que ela começou a trabalhar com o Lucien, que foi o produtor dela, foi o primeiro marido dela também, depois que gerenciou essa primeira fase da carreira dela, né? E é muito interessante a gente notar que a Dalida passou por muitas fases, ela fez muitos tipos de música e ela começou numa época em que essa canção francesa mais classicona, digamos assim, estava terminando, né? Porque logo nos anos 60 a gente teve o Iê Iê Iê, que atingiu com tudo aí a França, meio que deixando esses cantores estilo Edith Piaf um pouco pra trás, assim. E a Dalida conseguia jogar muito bem com o estilo que ela fazia, que era uma coisa bem classicona, bem bolero, uma coisa assim mais intimistazinha, com Iê Iê Iê. Inclusive ela gravou algumas canções de Iê 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 nos anos 60, né? E é muito interessante assim de ver como a Dalida, diferentemente de outros cantores da mesma geração dela, ela teve uma vida pessoal muito atribulada que se misturou muito com a carreira dela, assim. Então é muito difícil separar a vida pessoal da Dalida da carreira dela e não falar dos dois, assim. Só por causa da tragédia que terminou com o fim da vida dela, né? Ela tirou a própria vida, mas porque, enfim, ela teve muitos amores e três dos caras com quem ela se envolveu cometeram suicídio. E isso tem tudo a ver com as músicas que a própria Dalida fazia, porque algumas falavam sobre isso, sobre essa grande perda. Eu acho que a Dalida tem uma coisa que é muito melancólica, que eu vejo muito que a Edith Piaf também tinha, que era essa solidão, a solidão da fama. Né? A gente sabe que a fama para uma mulher ela pode ser muito mais cruel. E a Dalida sofreu muito com isso porque abriu mão de ter um casamento, ter uma família. Inclusive um dos pontos que o filme mostra é quando ela engravida e ela faz um aborto. E por causa desse aborto ela nunca mais conseguiu ter filhos. Então a gente vê como que essa mulher colocou toda a carreira dela em primeiro lugar. Ela não queria ameaçar tudo que ela tinha conquistado porque ela sabia que para uma mulher é muito difícil conciliar tudo isso e a sociedade espera que tu exerça todas essas funções, no caso mãe, cantora, artista, de uma maneira exemplar. Ela teve muitos envolvimentos amorosos, mas ela sempre tinha uma certa solidão
que eu acho que é a solidão de uma mulher poderosa, sabe? Que a gente tem aí vários filmes também que mostram isso, como a sociedade não sabe lidar com essas mulheres poderosas e nem elas sabem lidar consigo mesmas, porque ninguém ensina a gente a lidar com poder, com fama. E sobre a carreira desse grande ícone, eu amo a Dalida, né? Sou meio suspeita até pra falar da carreira dela. Ela passeou aí por diversos gêneros, né? Como eu disse, ela fez boleros nos anos 50 e tal. Mas a minha fase favorita é dos anos 70 em diante, quando ela resolve ousar mais um pouco. E isso é muito interessante porque toda essa ousadia dela veio no momento em que ela já estava ficando mais velha e talvez não tão prestável, inventei uma palavra aqui, mas ela não estava ficando tão prestável para a indústria fonográfica, então ela reinventou toda a carreira dela e ela começou a fazer música disco, que era uma coisa que, nossa, se tu olha as músicas dos anos 50 dela, fica assim, como assim, sabe, disco? E ela se deu muito bem nisso, é muito interessante também porque várias outras contemporâneas da Dalida, como a Mireille Mathieu, que é uma das minhas cantoras favoritas e foi através dela que eu conheci a Dalida, elas também foram para esse lado da música disco como uma forma de se reinventar. No caso da Mireille foi um pouco diferente, assim, porque as circunstâncias das duas são muito diferentes, mas a Dalida se deu muito bem nisso, assim. E aí ela teve vários sucessos, ela tem uma versão dance de Bésame Mucho, por exemplo, Laissez-moi danser também, que é uma canção que mistura pop com disco e foi uma das músicas que fez com que ela estourasse nos Estados Unidos, porque até aquele momento a Dalida tinha uma carreira muito europeia, ela era mais conhecida nesse circuito e foi com essa fase disco que ela pôde fazer shows no Carnegie Hall, por exemplo, em Nova York. Então essa mulher conseguiu se reinventar numa idade em que, nossa, já tem que ser banquinho e violão, amor no coração, sabe? Porque a mulher não pode fazer um show com uma roupa mais assim, assado, mais justa, sabe? Madonna Feelings. Madonna Feelings, Cher Feelings. Então eu acho que a Dalida, ela foi uma grande resistente nesse aspecto, porque ela ousou muito, assim. Mas hoje eu acho que o legado da Dalida tá muito vivo aí, porque ela é uma musa na França, assim, ela é a musa das boates, assim, porque ela tem músicas dançantes fantásticas e fiquei muito contente, assim, particularmente de ter este filme da Dalida, que é maravilhoso, eu recomendo que vocês assistam para conhecer mais a carreira dela, tanto musical quanto a carreira dela no cinema, porque ela também fez vários filmes, embora eles não apareçam muito nessa produção, que também é dirigida por uma mulher e é baseada num livro de memórias que o irmão da Dalida, o Orlando, escreveu. O Orlando, ele empresariou a Dalida por muitos anos, né? Ele foi, digamos assim, o braço direito dela. Então a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer este ícone da canção francesa. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links de algumas músicas da Dalida para vocês conhecerem um pouquinho melhor a carreira dela. E é isso, e a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.